não há acesso ao mercado monetário interbancário, o MMI, quer dizer, realmente tem que se recorrer ao Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu está a pôr condições em termos realmente de rácios, não é, de solvabilidade, e vai exigir que haja realmente mais capitais próprios e o reforço também, de maneira geral, dos fundos próprios, digamos assim. E vai haver a tentação de alguns setores de dizer o seguinte, eu espero que, isso depois não, penso que o Governo nunca irá por essa via, dizer, então talvez em certos casos seja melhor o Governo também intervir no sentido de reforçar os fundos próprios com a ajuda, digamos, do Fundo de Estabilização. Quer dizer, o Fundo de Estabilização, em vez de ajudar com não sei quantos milhões de euros, realmente vai ajudar com não sei quantos milhões mais qualquer coisa, não é? Um bocado a perspectiva irlandesa, não é? Embora a situação seja muito diferente. E esse mais qualquer coisa vai servir para capitalizar o sistema financeiro. Mas esse qualquer coisa, se for demasiado elevado, há uma nacionalização quase encapotada. Não, quer dizer, não seria tanto, mas de facto isso poderia ser muito negativo, realmente, porque poderia contribuir para uma certa desconfiança dos mercados ainda maior sobre o futuro do sistema financeiro e portanto, acho que essa não seria realmente a melhor saída, seria realmente muito negativo que houvesse essa tentação. E eu não excluo que essa tentação venha a existir, porque é a maneira mais simples de resolver o problema da capitalização do sistema financeiro. Mas, quanto a mim, acho que seria uma solução... Rui Moreira de Carvalho, errada. Acrescentava só aqui um ponto a esta discussão, que é os bancos terem que alienar ativos nesta altura, poderão ser obrigados a fazer write-offs de algumas operações, porque estão a vender a um preço abaixo daquilo que muitas vezes estão a vender ao preço do mercado. Agora, o que acontece é que o ótimo é inimigo do bom. E o que está a ser feito, toda a reforma que é feita à quente, em regra, não sai a ideal. E esta reforma brasileira 3 é o resultado do que aconteceu em 2007, 2008. Ou seja, o que quer é que o banco faça o seu core business, que é o serviço bancário. E não esteja ligado a tudo o que é a economia real. Porque havia uma grande promiscuidade, digamos assim, ao defesa, entre aquilo que é o serviço bancário e depois a intervenção direta na economia real, nas empresas, que até criava concorrência desleal. Havia intervenções, eram parceiros em empresas que, por sua vez, eram concorrentes de empresas que eram financiadas do sistema financeiro. E aqui a regra era concentrar a banca onde ela deve fazer, que é serviços financeiros. Agora, é tudo feito em pouco tempo. O que é feito em pouco tempo obriga que haja um engenho. Mas, mais uma vez, não esquecer o que é que está a ser feito em Espanha. Em Espanha, a obrigação dos capitais próprios, o Core 1 da banca, está em 8%, mas das caixas da Horta a obrigar a 10%. Porque a Caixa da Horta tinha uma filosofia muito própria que não estava cotada em bolsa, portanto não havia aquela transparência natural que a cotação em bolsa obriga. Mas está a ser feito aquilo que deve ser feito, ou que pode ser feito neste contexto, que é o contexto de criar um sistema financeiro que dê mais segurança aos cidadãos, porque o que aconteceu em 2007 é que socializou-se os problemas, porque também não havia alternativa, portanto o Estado apoiou esse sistema financeiro, porque senão então, era o caos, e agora está-se a pedir um sistema financeiro que se torne, digamos, mais robusto. O que o Dr. Fernando Henrique diz, com razão, é que a rendibilidade dos capitais próprios está quase igual a zero. Ou seja, os bancos têm margens muito pequenas e taxas de transformação a baixar também muito pequenas. O que quer dizer que eles vão ter que secar o dinheiro que existe na economia real, ao mesmo tempo que estão com margens muito pequenas. Se vê que neste momento eles é que estão a financiar, por exemplo, o crédito de habitação, que é de curto prazo, o financiamento, eles vão financiar a taxas de médio e longo prazo. Portanto, quem está a financiar o crédito de habitação, que tem 80% do nosso crédito, é o sistema financeiro, e isto às vezes não está a ser visto pela sociedade civil e por alguns partidos, nomeadamente, com alguma falta de cuidado. Porquê? Porque se o sistema financeiro fraqueja a nossa alavanca para recuperar o crescimento e a competitividade. Portanto, é aqui muita coisa em jogo que merece cuidado na análise. Mas o sistema financeiro português é sólido, portanto, aí não temos problemas. É o mais robusto. Não é esse o nosso problema e estamos muito longe de ter um problema nessa área. Que é indiscutível, qual seja o ângulo de avaliação. José Poça Esteves, tenho lido alguns economistas defenderem que a subida das taxas de juros seria um primeiro passo para o mercado monetário interbancário começar a funcionar, uma vez que os bancos não emprestam uns aos outros, porque a 1% ninguém empresta dinheiro a ninguém. E, portanto, apenas o Banco Central Europeu empresta dinheiro e, portanto, o primeiro passo seria aumentar as taxas de juros para haver um preço de dinheiro de mercado que neste momento não existe. Concorda com esta opção? Em parte, mas acho que não sou um especialista nessa área, mas a minha percepção é que
O problema não está totalmente nas taxas de juros. Está, na minha opinião, mais na falta de liquidez da própria banca. Mas a questão seria, aumentando a taxa de juro, o dinheiro acabaria por aparecer. Sim, claro, por aí sim. Mas mesmo que suba as taxas de juro, não me parece que se consiga muito rapidamente entrar no mercado interbancário. Eu acho que vamos continuar ainda durante muito tempo a continuar dependurados externamente. Obviamente, também já se imagina, até por efeitos da própria inflação, que o BCE vai ter que aumentar um pouco a taxa de referência do BCE. As taxas de juros vão todas aumentar. Isso é muito claro. Para já os empréstimos estão a aumentar, vão aumentar. Não é? Agora, não parece que seja muito significativo por aí. Acho que tem que resolver o problema da própria liquidez da banca. Vai ser, se me permite já agora, eu acho que vai ser um mercado mais segmentado do ponto de vista das taxas de juros. Quer dizer, porque a banca, de facto, para ter níveis de rentabilidade aceitáveis, tem que aumentar os spreads em relação a algumas operações e depois tem que distinguir aqueles setores que querem sair, que acham que, enfim, que a banca acha que é de risco mais elevado e portanto, não diz expressamente eu quero sair destes setores, mas dá indicações claras que não está muito interessada nesse setor, não vou agora nomear setores, mas, enfim, ou pelo menos não está tão interessado nesses setores como já tive no passado. Então aí os preços aumentam substancialmente. Depois setores, realmente, em que poderá estar moderadamente, mas com muita cautela, realmente interessada e com grandes garantias reais, enfim, os preços já poderão ser menores. E depois outros em que realmente pode apresentar, realmente, já uma certa tendência para algum esmagamento dos preços. Agora, portanto, vai ser um mercado muito mais diferenciado em termos de spreads, em que, curiosamente, já não se atende apenas realmente à credibilidade da empresa, mas também ao setor em que a empresa está. Este é um dos problemas, é que a correspondência, o crédito, a banca, o que vou dizer é um pouco caricaturado, mas a banca não domina completamente o risco do seu crédito. E, portanto, joga, a partir da altura começou a jogar mais pelo seguro e, portanto, encolhendo a concessão do crédito. É voltar às bases. Exatamente. É voltar, de facto, à base, como diz o Rui. Voltar à base? Voltar à base daquilo que é o negócio bancário. Rui, nós estamos numa situação de aumento do preço do petróleo que está a puxar pela inflação e muito poderá levar a um aumento das taxas de juros. Ao aumentar as taxas de juros, o euro valoriza. E isto são um conjunto de medidas ou de consequências para as empresas portuguesas que de facto não são muito agradáveis. E não só em Portugal, mas também nos mercados emergentes. É preciso ver que na estrutura de elasticidade das compras, os mercados emergentes, nomeadamente a África, que é onde nós estamos a ter um crescimento mais significativo a nível diferencial, não tem um peso tão grande, significa 7%, mas é onde nós estamos de facto a ter um grande crescimento. O aumento dos combustíveis tem uma influência muito maior a nível de inflação do que tem nos mercados ditos da OCDE, mais desenvolvidos. Portanto, esta questão da inflação está a ser, como diz muito bem, está a ser muito complicada e vai ser eventualmente mais um problema para a nossa fase de recuperação. O que pode dar, inclusive, que nós tenhamos uma inflação num crescimento negativo, que é a famosa estagflação. Exatamente. Portanto, vamos ver o que pode assustar mais uma bomba social, uma bomba social, porque os momentos que se passou em Moçambique em setembro do ano passado... Porque é uma pressão, digamos um torneio, é um torno a apertar de dois lados. É tudo junto, mais a comunicação social, porque a imagem de imitação do que está a passar no Norte da África vai dar imitação social para mercados onde as instituições são mais frágeis. O nosso, vai haver manifestações e tal, mas as coisas não vão passar muito por aí, porque até não temos juventude. Uma fugiu, outra não foi feita e a terceira, enfim, está meia partida. Mas naqueles mercados da África, mesmo a África subsaariana, naturalmente vai chegar a imagem do que aconteceu no Norte da África, acrescido ao aumento dos combustíveis e da alimentação. E esse foi um problema que, por exemplo, em Moçambique foi... quase inexorável. A estagflação é um cenário muito difícil de evitar, realmente, nesses mercados. José Poças Esteves, parece-lhe que é, de facto, um problema que nós vamos ter nos próximos tempos. É um risco, esperemos que consigamos controlar, mas é que nós estamos a criar uma bomba social, como dizíamos há pouco, salários a reduzir, impostos a subir, taxas de juros a subir, crédito a apertar. E o desemprego também. Desemprego aumentar, a inflação aumentar, dos bens essenciais aumentar, aliado, e isto é fundamental, toda a situação de desassossego
que o desemprego cria, podemos estar a criar aqui todas as condições para apesar de sermos um país de grandes costumes, podemos estar aqui a criar há uma algumas situação zonas de debilidade daquilo que se convencionou designado Estado de Previdência, não é? Quer dizer, porque, enfim... Não, e é onde as nossas empresas exportadoras estão a crescer. Porque os mercados domésticos, estamos a falar das empresas onde elas estão, 70% do nosso comércio internacional é feito intracomunitário com a Europa. Mas o restante, onde há maior criação de valor, é com o que vai, digamos, para os ditos mercados emergentes. E nesses mercados, se existir uma convulsão, ainda é mais um problema para as nossas empresas que já estão descapitalizadas e que não têm experiência internacional. A maior parte delas nem sequer faz crédito de exportação, ou porque não existe, ou porque ela está numa fase de aprendizagem. Aliás, eu penso que já numa antevisão destes cenários menos positivos, enfim, se explica que possa haver a tentação de alguns grupos portugueses começar não a investir, mas a desinvestir desses mercados emergentes, enfim, antes do que seria realmente de esperar. Realmente. Pelo menos em certos setores. Estamos mesmo no fim do nosso tempo. António Rebelo de Sousa, José Poças Esteves, Rui Moreira de Carvalho, é sempre um prazer contar com o vosso lúcido comentário nestas noites de segunda-feira. Desejo-vos o resto de uma boa semana. Voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias.